Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. A palavra já dizia em Ezequiel, em Jeremias, o mesmo povo que usa o meu nome é aquele que dispersa as ovelhas. A palavra diz, o povo que, na verdade, atravessa o oceano e fazem duas vezes mais filho do diabo do que eles. A palavra diz: os que dizem que são judeus e não são, são da sinagoga de Satanás. Dispersam sempre porque o seu interesse é arrancar a lã das ovelhas e comer da sua carne. E Jesus é aquele que, assim, quando a palavra diz que ele sentiu compaixão daquelas ovelhas que não tinham pastor, assim, quando João o Batista, aquele que ele mesmo disse que foi grande no reino dos céus, por ser o menor e falando da verdade, mas que permitiu com que aqueles sacerdotes terrenos o desvanecesse. E quando ali Jesus viu aquele povo, ele sentiu compaixão deles, porque estavam perdidos, sem rumo. Todo aquele que permite ser pastoreado pelos meros mortais se torna disperso, segundo a palavra, porque deixou de confiar em Jesus Cristo, ao invés de estar com o coração segundo o coração de Deus, para seguir os meros mortais impossíveis de o justificar. Aonde Jesus nos ensina que nos últimos tempos ele venceria, assim como está vencendo pelo sopro da sua boca aqueles que são falsidade, e juntaria o povo a um só propósito, a um só batismo, batismo com Espírito e com fogo, aonde não há ninguém que tenha necessidade de ensinar quem é o Senhor, porque ele, na verdade, o seu Espírito é que convence o homem dos seus maus caminhos, assim como ele é aquele que separa o povo daqueles que seguem na injustiça e abrindo os seus olhos e não permitindo com que, assim permitindo também o discernimento, não permitindo com que seus ouvidos venham a ouvir voz estranha. Antes ouça a voz do Espírito. Aquele que tiver ouvidos, ouça o que o Espírito diz, e permaneça sempre sendo imitadores de Cristo, assim como nós somos. Porque maldito aqueles que confiam nos meros mortais e que seguem nas suas vãs ondas teológicas, aonde conduz o povo de um lado para o outro, e aqueles que derem ouvidos a eles acabam perecendo e indo para o mesmo lugar do qual está reservado a ira do Senhor. Mas melhor para aqueles que seguem ouvindo o Espírito e perseverando segundo o que o Espírito diz. E assim permaneceis em mais um dia, acatando as advertências do nosso Senhor, sejais sempre revestidos e fortalecidos do alto. Buscais sempre a comunhão para com o Senhor, buscais sempre estar alimentando do pão da vida, lembrando que quando se fala em alimento espiritual, assim como alimentam da carne e aquilo que entra para o que alimentam para a carne, o que entra na boca que sai no esgoto, o pão da vida entra pelo ouvido, penetra o íntimo. A mentalidade está sempre, segundo unânime com aquele que é a mente de Cristo, e o coração todo irrigado, segundo aquele que é um alimento pronto e experimentado
para nos nutrir dia após dia, adicionando as virtudes à nossa fé. Que a graça do nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus, esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.